Paz e graça a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos no ar, nosso programa Fé Podcast. Hoje a nossa sala está recheada, está bonita como de sempre. Temos a nossa irmã Kendra Anastácia, ela que vai nos falar de um tema, a liderança juvenil. Convido, sente aí para você aprender. Antes, vá, põe o teu like, subscreva o nosso canal, assine o sininho das notificações para estar informado de todo o melhor conteúdo que existe aqui nesse programa. Bem, sem mais delongas, vamos assim saudar a nossa bem amada, ele que vai nos falar da liderança, mas antes, porém, vai ainda se apresentar. Fique atento para conhecer. Paz e graça, irmão. Paz e graça. Como está? Bem, graças a Deus. Bem, serva Kendra. Quem é na realidade a serva Kendra? Nos fala um pouquinho da tua história, da tua conversão. Kendra Anastácia é o meu nome. Operadora, pregadora do Evangelho da Igreja Pentecostal, Ministério Internacional Montoré. E na verdade, a minha conversão foi um pouco estranha e diferente das normais. Porque recebi Jesus e muitas das vezes os meus irmãos, a minha irmã diaconisa, Assembleia de Deus Pentecostal, ela recebeu isso por profecia. Alguém lhe profetizou sobre mim e na época eu não queria saber de Jesus porque eu queria ser rapper. Eu estava a dar os meus caminhos para ser rapper. É um pouco improvável, mas é isso. Então a minha conversão foi ou seja, nessa linhagem de profecias. Me deparei muito com profecias e eu me lembro que quando a minha irmã esteve doente, a minha irmã mais velha, eu disse, Deus, se realmente existe, então se manifesta. Se o Senhor curar a minha irmã, eu te darei a minha juventude. E desde aí, as coisas começaram a mudar. Deus ouviu realmente a minha oração e Deus curou a minha irmã. E desde aí eu comecei a me entregar para Jesus por conta da promessa. E desde aí não parei, então estou até aqui. Uau, é um desafio de fé. Sim. Se tu curas a minha irmã, então eu dou a minha juventude. Uau, é forte esse testemunho. E quando saíste para o mundo do rap, nesse caso, né? Onde você estava a se preparar para ser um rapper, como as pessoas viram a tua mudança do rap para o cristianismo? Nesse caso, os teus amigos, as tuas amigas? É um pouco engraçado falar disso, porque quando eu me deparava com essas que me conheciam antes, eles ficavam tipo admirados, porque eu não usava saias nem vestido. E quando nos deparávamos na rua, eles ficavam admirados porque eu falava, aceitaste Jesus? E eles ficavam a rir. E estás a usar saias. Então foi uma mudança brutal. Deus realmente fez, Deus realmente transformou a minha vida. E no princípio foi um pouco estranho, porque eu queria continuar a fazer rapper na igreja, mas por conta de algumas coisas dentro do cristianismo, não foi aceito. Então fiquei com só a pregação, com a parte da pregação, não a música. Amém. Bem, é a parte que tu fazes melhor, então continue assim. Vamos rapidamente no nosso tema, né? O nosso programa tem apenas duração de 30 minutos. A liderança juvenil. Nos fala um pouquinho sobre esse assunto. Na verdade, começando a falar da liderança juvenil, eu queria falar propriamente da minha liderança. Eu sou visionária da Agência de Mulheres Missionárias e também do Movimento Vinde, no liderado dos dois projetos. E foi totalmente um desafio liderar em Angola sendo jovem. Sim. Melhor assim. Sim, liderar sendo jovem, sendo, como algumas pessoas falam, criança, porque ainda não estou na casa dos 30 e nem dos 28. E a primeira coisa que me perguntaram, eu me lembro
me perguntaram se tem um noivo. Então foi um desafio, porque as pessoas pensam que para liderar tem que ter uma pessoa, tem que ter um relacionamento já firme com alguém. Então foi desafiador por conta disso. Por isso eu resolvi falar sobre liderança juvenil. Então, eu começo a olhar para os homens da Bíblia como Davi e Samuel. Então, eu queria falar de Davi e Samuel. Então, são pessoas que começaram com Deus cedo. Então, a Bíblia relata que quando Davi foi ungido, Davi não era uma pessoa que... para já era uma pessoa que não tinha nem muita altura, como eu, graças a Deus. E também era uma pessoa improvável. Uma pessoa criança. Era mais fácil o profeta ungir os irmãos de Davi, e não ungir Davi, porque Davi era criança dentre eles. Então a liderança de Davi, estando já no trono, sendo já rei, então foi no princípio, eu acredito que para ele também foi desafiador. Foi tipo, Deus me ungiu, Deus me capacitou com a unção, porque para liderar é necessário você ser chamado para a liderança. Então não é só uma vibe, como se diz no mundo. Então, mas para liderar você tem que ter chamado de liderança. Tem que ter esse dom de influenciar os outros, esse dom de ser visionário, ter estratégia, ter ideias boas para a liderança. Então, na minha liderança, eu tiro como Davi meu exemplo. Meu exemplo para a mesma liderança. Então, eu aconselharia até, independentemente da tua estatura, independentemente da tua classe social, se você tem um chamado de liderança, se tens um projeto escondido, um projeto que até ninguém sabe, mas é de boas ideias, a tirar isso fora da caixa, a deixar que o Lázaro da liderança que está dentro de você saia para fora. Porque existem muitos jovens com boas ideias em Angola. E no cristianismo tem muitas pessoas com boas ideias, muitos jovens, até adolescentes com boas ideias, adolescentes que têm ideias que dão frutos, adolescentes que têm ideia que têm um rumo, mas o que lhes falta é a coragem. Para ser líder em Angola, principalmente jovem, tem que ter coragem, porque não é difícil, porque é muito difícil já as condições. Muitas das vezes não somos apoiados. Muitas das vezes quando nós vamos atrás de uma pessoa que já começou há muito tempo, já começou com essa vida há muito tempo sobre o cristianismo, pessoas que têm experiência, pessoas que já começaram a ser líder há bastante tempo, mas que todavia se recusam a guiar uma pessoa, ou seja, um jovem, um mancebo que quer começar a liderar, que tem chamado de liderança, mas que não é aprovado. Então, muitas das vezes, o jovem líder procura aprovação. O jovem líder quer provar aos seus líderes se ele realmente está fazendo bem. O jovem líder não quer fazer para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, mas o jovem líder quer fazer para alimentar o ego do seu pastor, para alimentar o ego da pessoa que está a lhe ouvir, para lhe falarem. Ou seja, é a febre e a síndrome do like, dos gostos nas redes sociais. Muitas pessoas querem fazer, querem ter projeto, querem ter movimento, querem começar com algum projeto porque querem like, querem gosto. Mas todavia não é sobre isso, não é sobre gosto, mas é sobre missões. E há duas coisas que eu amo no evangelho, que eu amo no cristianismo, que é levar almas para Cristo. Eu amo essa parte do cristianismo, porque eu acredito que cristianismo sem levar almas para Cristo não é cristianismo. Do que adianta ser líder, do que adianta liderar um povo
sem levar almas para Cristo? Do que adianta se levantar para ir atrás de um sonho, atrás de um objetivo, atrás de uma meta, para ser para o nosso próprio ego, nossa própria vanglória, para ser sobre nós. Então a liderança juvenil não é só sobre nós, é sobre Cristo. Então, se nos levantamos para fazer para Cristo, vamos fazer para Cristo, para a honra do nome dele. Amém. Desculpa, Serva, acabaste de falar, falaste muito bem. Quanto à credibilidade para a liderança juvenil, hoje em dia notamos que os nossos líderes, nesse caso, nossos pastores, os mancebos, eles para te deixarem, né, para te darem uma responsabilidade para liderar, você para ele tens que mostrar alguns princípios. Nesse caso, pode nos explicar quais são os princípios para um líder jovem, quais são os princípios que um líder jovem deve ter para liderar, porque nós podemos até escolher qualquer pessoa, né, é jovem, mas que não tem princípio, acaba por matar o ministério. Então, para uma juventude, para um jovem liderar, quais são os princípios que ele deve ter para liderar a igreja? No contexto do cristianismo, né, eu acho que, na verdade, os grandes líderes, pessoas que já começaram há bastante tempo, olham para alguém e querem que essa pessoa prova que realmente estão em Cristo Jesus. Querem que essa pessoa prova que realmente deixou os seus maus caminhos e podem confiar nele. Podem confiar na responsabilidade de deixar até a igreja na mão do jovem, de deixar um departamento na mão de um jovem. Mas eu acho que todo jovem, para ter essa crença, para os líderes grandes terem essa crença, terem lhe darem voto de confiança, é necessário que essa pessoa mostre que realmente é nova criatura. Que realmente é nova criatura e deixou os maus caminhos, e que realmente tem essa sede e fome de liderança. E por outra também é a responsabilidade do jovem, porque muitos jovens até têm chamado de liderança, mas são irresponsáveis. Sim, são irresponsáveis. Alguns jovens têm chamado de Deus, mas não levam a sério as coisas de Deus. Então, muitas das vezes, para nós ter aquela crença diante de pessoas que já começaram, pessoas grandes, que nós consideramos pessoas grandes, pessoas que temos como exemplo, é necessário que nós tenhamos responsabilidade, sejamos jovens de valores. Jovens com responsabilidade, jovens que realmente sabem o que querem. Então, esses são os passos que podemos dar para que essas pessoas que nós vemos como exemplos darem essa crença, esse senso de responsabilidade, acreditarem que realmente estamos a trilhar um bom caminho e para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Por que eu fiz essa pergunta? Se nós paramos, né? Sim. A ministra de Deus sabe muito bem que Paulo ele chama a atenção a Timóteo, dizendo: Timóteo, você é jovem, né? Mas você está a liderar mais velhos, assim. Sede você mesmo, seja exemplo em tudo. Certo. Seja exemplo em tudo. Então, estamos a falar da liderança juvenil. É importante que os jovens sejam exemplo em tudo. E hoje em dia notamos porque temos conhecimento, né? Existem muitos jovens que querem liderar para ser visto. Sim. Então, como fica a posição dessas pessoas que querem liderar? Nesse caso, tem muita gente que assume a responsabilidade de um determinado departamento, para mostrar o que ele pode, tem a capacidade, e não faz para glorificar o nome de Cristo. Então, que conselho, antes, né, de nos explicar, que conselho vai deixar para essa juventude? Porque temos muitos jovens a liderar, mas é mesmo só para aparecer, like, para postar a posição dele. Então, eu peço
encarecidamente que a ministra deixe um conselho para essa juventude, porque temos muitos jovens a liderar e nada melhor do que a ministra para dar conselho nesses jovens. Como pode usar essa câmera e deixe conselho para essa juventude? Então, o conselho que eu tenho a deixar para você, jovem líder, é que na verdade começou com a liderança para mostrar que pode, para mostrar que também consegue, para mostrar que ele também faz as coisas acontecer. Não é sobre isso. Se continuares com esse sentimento, se continuares por esse caminho, pode até cair, porque muitas pessoas começam com um projeto, muitas pessoas começam com alguma liderança, mas não demora, a pessoa não deixa legado naquilo que está fazendo. Então, o meu conselho é: faça para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Porque quando você faz para a honra dele, então ele é bom e é fiel para sustentar a obra que ele te dá. Então faça para a honra de Jesus, não para a tua própria honra ou para a tua própria glória, não para like. Porque no momento certo teremos pessoas a seguirem também as nossas páginas. No momento certo precisamos esperar o momento de Deus. Amém. Esse é o conselho que eu tenho. Amém. Ministra, posso eu liderar uma congregação não estando casado? Na minha opinião. Sim, na tua humilde opinião. Na minha humilde opinião, né? Muitas pessoas têm isso como doutrina. E muitas igrejas não aceitam um jovem liderar sem antes casar. E isso parece que é uma febre. A maioria dos jovens, por isso, estão a casar mal. Sim. Por isso estão a encontrar qualquer irmã, qualquer pessoa, até ímpios, estão a casar com ímpios. Cristãos estão a casar com ímpios por conta desse, para fecharem essa lacuna. Então, eu, na minha opinião, acho que se o jovem tem o chamado de Deus, tem a confirmação, a testificação de Deus, e os homens testificam aquilo, porque quando é de Deus, Deus testifica. Ele vai trazer testificação para os outros. Então, se tem testificação da parte de Deus para com esse jovem, e também se esse jovem tem responsabilidade naquilo que faz, e também ele faz tudo como exemplo, ele é exemplo das coisas, ou seja, segue firmemente a palavra de Deus, não se desvia. Então eu acredito que essa pessoa pode sim ter um voto de confiança para liderar uma igreja, liderar um departamento, liderar um projeto que envolve cristianos, mas fora da igreja. Eu dou o voto de confiança. Se fosse eu daria o voto de confiança para um jovem liderar uma igreja. Eu fiz essa pergunta na ministra porque gostaríamos de aprender e passamos também uma visão diferente aos nossos líderes que estão nos acompanhando. Eu já me aconteceu coisa do gênero. Então eu liderava um departamento nesse caso, e o pastor insistia constantemente que eu tinha que casar. Sim. Que eu tinha que casar, mas não estando no momento certo, não reunia condições para tal. Então eu fui obrigado a querer a renunciar o lugar, porque eu vi que não era da vontade de Deus. Porque até Deus, para nos dar um princípio do casamento, nós temos que ter uma base. Sim. Temos que ter uma base. E por essa questão eu fiz essa pergunta, né? Porque temos muitos líderes que nesse caso têm obrigar, isso é uma obrigação, nesse caso, a juventude casando, e a ministra acabou de falar, falou muito bem, que temos casado mal. Estamos aí, qualquer mal, olha, vem só já porque eu tenho sede de liderar. E isso muitas das vezes entristece o coração de Deus. Eu vou deixar um recado para todos os líderes, amados líderes, você que nos acompanha, sejam o mesmo exemplo, sejam como Paulo, instruem Timóteo, não obrigam. A liderança, eu também sou dessa opinião da serva, que para liderar não é necessário que cases, não, desde que tenha um voto, tenha um princípio, como Timóteo, um exemplo, dê voto de confiança. Eu não vou falar muito, a serva está aqui, ele vai continuar. Serva de Deus. Sim. Eu quero saber uma coisa da tua parte. É lícito, nesse caso, deixamos a liderança
para as mulheres. E depois eu sei que a serva vai entender isso, porque tem muitas igrejas em que as mulheres são proibidas de dirigir um departamento. Eu recentemente estava com alguém e também disse, olha, na minha igreja não dá um espaço para a mulher. Mulher fica no coral das mulheres. E eu fiquei, uau, ainda continuam nessa tradição. Então, melhor do que a serva para nos explicar isso. Então, na verdade isso é muito verídico. Temos nos deparado muito com isso. Eu também já, inclusive, existem lugares em que não tinha acesso de falar da palavra de Deus, não me davam acesso para falar de Cristo, porque eles meteram aquilo como doutrina, que Paulo disse, mulher se cala, mulher fala em casa com o seu esposo. Então eles colocaram aquilo como doutrina, eles têm aquilo que Paulo falou como doutrina. Mulher se cale, que fala na igreja é só homem, que pode pregar é só homem. Então mulher fica calada, mulher fala só quando estiver em casa, mulher fica em silêncio. Então isso para liderança, né, virando para as mulheres, tem sido um dos grandes desafios. Porque existem igrejas que não aceitam. Mulher fica no coro das mamás ou no coro das mulheres jovens, mas não pode pregar. Quem prega só ele só ou seja, de segunda a domingo, quem prega na igreja são homens. Mas eu não estou de acordo com essa visão que algumas igrejas têm como doutrina. Porque Paulo está a falar sobre isso. Porque naquele tempo as pessoas por adorarem Diana, e não só Diana, como ela era uma mulher, depois fizeram como uma deusa e fizeram uma estátua, então veneravam aquela estátua de Diana. Então Paulo fala para mulheres daquela igreja, daquele tempo, não era no seu todo. Paulo estava a dizer como as mulheres, como havia muita prostituição no meio dos templos, como havia muitas coisas que quem estava a causar eram as mulheres, que envolve sensualidade, prostituição, tudo isso de moralidade sexual. Então Paulo ele aconselha a igreja, escrevendo uma carta para dizer que mulher cala-se, mulher fala só em casa com seu marido, se tiver que falar alguma coisa. Mas eu acredito que se Cristo veio e nos libertou do jugo, nos libertou no seu todo. Então quer dizer que eu acredito que o Espírito Santo não é só para homens, também para mulheres. Então se o Espírito Santo desceu para homens e mulheres, e se o Espírito Santo é que nos capacita, porque o homem não tem nada de bom, o ser humano em si não tem nada de bom. Então se falamos por ele. Se falamos de Cristo, falamos movido pelo Espírito dele. Quem não tem o Espírito de Cristo não pode falar dele, não pode professar ou divulgar, anunciar a palavra dele. Então, se o Espírito Santo está em mulher, está em homem, então isso é a certeza absoluta que mulher também pode estar em frente de uma liderança, mulher também pode pregar, mulher pode fazer tudo quanto o homem faz dentro da igreja, se esquecendo, homem é cabeça, homem se esquecendo a submissão. Mas no caso do ministerial, mulher pode fazer tudo quanto o homem faz. Se o homem liberta, a mulher também é capacitada para fazer libertação, para pregar, para exercer o ministério dentro da igreja. Uau! Deu para aprender. Bem, já nem por causa da agenda da ministra, tem uma viagem longa. Nós vamos querer que a ministra vai deixar primeiro o último conselho para a sociedade no geral, conselho para a sociedade no geral, e depois vai dar os agradecimentos. Mas antes ainda tem uma questão. Sim. Posso, né? A minha questão consiste no seguinte: o que faz muitas das vezes os líderes combater a juventude dentro da igreja? Eu sei que isso a ministra já se deparou com o caso do gênero, né? Então, se os jovens são o futuro sucessor da liderança, por que muitos líderes ainda combatem com a juventude? Será que nós jovens não estamos a nos comportar bem?
Na verdade, os mais velhos dentro da igreja, né? São a voz da orientação e também a voz da experiência. Já o jovem dentro da igreja é a força. É uma igreja onde deixam com que os jovens trabalhem, estejam no departamento, estejam no altar. Essa igreja tem tendência de crescer. Então, eu entendo, isso acontece, acho que acontece em toda parte do mundo e acontece em quase todas as igrejas. Esse choque entre o mais velho e o jovem. Na verdade, é esse combate, é esse choque, porque o mais velho pensa que o jovem nunca vai crescer, nunca vai ser responsável, nunca vai. É tipo pensar, será que de Lodebar pode sair alguma coisa boa? Será que de um lugar assim como Lodebar pode sair alguma coisa? Será que desse jovem, essa pessoa que lhe ensinamos as primeiras coisas, os primeiros passos do cristianismo, ou seja, o abecedário do cristianismo, será que esse jovem pode fazer alguma coisa boa? Então há esse choque, há esse... o mais velho não quer que o jovem cresça de tal maneira a lhe substituir. Os mais velhos têm medo da substituição. Não querem que os jovens ou seja, passam a ser mais que eles, passam a pregar mais que eles, passam a profetizar mais que eles, passam a fazer o ofício de Deus mais que eles. Então acho que é um certo medo no fundo do coração dos mais velhos que eu tenho de os jovens crescerem. E o jovem pensa que o avivamento está virado só para ele, pensa que nos cotas já não tem mais avivamento. E ele pensa que a oração dele é a única oração avivada, a oração do jovem é a única oração avivada, a pregação do jovem é a única pregação avivada, mas se esquece que existem coisas que nós ainda não passamos e os mais velhos já passaram, e eles são sempre a voz da orientação e também a voz da experiência. Uau. Foi muito forte, ficou aqui o essencial da informação. Desde já agradecer pela disponibilidade. Amém. Por estar aqui, nos partilhar esse conhecimento em poucos minutos. Mas vai deixar um conselho no geral. Vai deixar um conselho no geral para os líderes, para a juventude, um conselho no geral para todos que nos acompanham. Depois vai deixar os teus agradecimentos. Pode ser? Na verdade, eu queria direcionar primeiramente o conselho para os líderes que já começaram com liderança há mais de 20 anos, mais de 30 anos, mais de 15 anos. Líderes que são experiência e são exemplos para nós. Então, para você que é nosso, como algumas pessoas falam assim, ancião dentro da igreja, que já começaram com a liderança há bastante tempo, eu gostaria que ajudassem mais os jovens que estão a dar o primeiro passo para a liderança, se abrissem com ele, lhes dando os passos, lhes dando, se tem alguma coisa que podem passar para esse jovem, para não caírem no mesmo erro que vocês caíram no princípio, seria algo que seria benéfico para nós. Mas para o jovem líder que está a começar agora, que tem um projeto lá em carteira, que o que lhe falta é só coragem. Então, Deus está a dizer assim para Josué, quando Moisés morre, está dizendo assim: sede corajoso e forte. Então, essas palavras para mim são marcantes: coragem e ser forte. Então, muitas pessoas, muitos jovens têm excelentes ideias, são visionários, mas o que lhes falta é duas coisas: coragem e força. Ninguém quer ter coragem para falar: eu sei, eu consigo fazer isso, eu tenho essa ideia, eu tenho essa opinião diante dos líderes. Então muitas pessoas têm, são mesmo, não têm coragem, a coragem está em falta neles. Então precisam ter coragem, porque liderar em Angola sendo jovem é muito difícil. Então, um conselho no geral, né? Você que já começou tipo há 2 anos
com um projeto, você que vai começar agora, na juventude em geral em Angola, independentemente da igreja onde você está, independentemente de quem é o teu líder, eu costumo dizer assim, nós somos o resultado daquilo que nós ouvimos dos nossos líderes, daquilo que nós ouvimos das pregações deles. Então eu queria dizer assim, independentemente de te jogarem pedra diante do altar em forma de pregação, independentemente de te dizerem que não vais conseguir, te dizerem que você por aí você não vai dar certo, eu queria te aconselhar a insistir naquilo que você quer, naquilo que você tem a certeza que é Deus que te chamou para liderar isso, para liderar esse departamento, esse projeto. Então vai em frente, Cristo é contigo, e se Ele é conosco, ninguém pode ser contra nós. Amém. E os teus agradecimentos, aproveitando já, tu vai mandar saudações. Sim. Na verdade eu queria agradecer e me sinto escandalosamente, eu gosto de dizer esse termo, escandalosamente abençoada, terrivelmente abençoada por estar aqui. E desde já eu agradeço ao canal pelo convite. Agradeço a Deus, né, pela essa oportunidade que me deu de estar aqui e falar sobre esse tema, e dizer, se Deus consegue me ouvir de lá do céu, obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. E gostaria de agradecer aos meus líderes, desde o líder da juventude, o meu pai na fé, Elias José, a minha mãe também na fé, que é a profetisa Nay Trindade. Gostaria de agradecer, porque eu tenho aprendido sim, e eu acredito que daqui a 5 anos o projeto Agência de Mulheres Missionárias vai levar muitas almas para Cristo. O movimento Vinde vai levar muitas almas para Cristo. Eu acredito que a partir de hoje estaremos a lutar para fazer missões, para sair de Luanda e ir nas aldeias, como o meu sonho, ir nas aldeias falar de Cristo, e não só falar de Cristo, e levar também donativos. E é só isso, né, que eu tenho para dizer, e obrigada. Amém. Olha, ficou aqui o mais importante, as informações, o mais essencial. É o que eu vos falei por quase meia hora, Ângelo Jovete. Queremos agradecer desde já em nome da equipa, a nossa bem-amada Kendra, uau, serva de Deus, ministra de Deus. Nosso muito obrigado em nome da equipa por ter nos disponibilizado o teu tempo para vir falar da pessoa de Jesus Cristo. Meu muito obrigado a todos quantos têm nos acompanhado. Irmãos, ministro de Deus, ficou aqui o importante. A liderança juvenil conta com todos nós. Eu que vos falei, sou o Ângelo Jovete. Shalom. Já.